partir de agora a aula está sendo gravada. Eu já falei da execução orçamentária, em que a gente tem o estágio da fixação, tá? Que faz parte da etapa do planejamento. Depois, na parte da execução realização, a gente vai ter o empenho. Aí está aqui a nota de empenho, a liquidação. Vocês conseguiram acompanhar no YouTube a parte teórica e a bateria de exercícios? Eu preciso saber disso. Estão escutando? Eu vi a parte teórica, mas o vídeo de correção dos exercícios eu não assisti todo, não. Tá, beleza, mas está lá disponível. É porque o tempo que a gente tem para a nossa disciplina, o que me foi passado é que a gente tem que fazer no primeiro bimestre lançamentos. Beleza, é bom fazer, cara, porque, tipo assim, várias coisas que eu falei naquelas gravações caíram na prova que eu fiz no dia seguinte, e foi a matéria que eu me dei bem. Então, ali tem uma seleção muito boa de exercícios que realmente vai ajudar na vida de vocês. Tipo assim, não é para perder tempo, que, 8h30 da noite todo mundo aqui ficar perdendo tempo não tem sentido. Então, eu vou voltar. A nota de liquidação, a parte da execução orçamentária ainda, tá? Fazendo parte da execução ou realização, parte de nomenclatura. Se eu cair o áudio, vocês me falem, beleza? Pelo chat, eu estou olhando o chat aqui, estou vendo todo mundo falando aqui. E aqui, depois da liquidação, que já ocorreu o fato gerador, já testaram que o serviço ou o produto foi entregue, é gerada a programação de desembolso. Tá? Aí, mas só paga mesmo depois que gera a ordem bancária. A gente tem a ordem bancária aqui. Na conta, no módulo de contabilidade, a gente vai ter contratos e convênios, que são os atos potenciais, conta 7 e conta 8 do plano de contas. Tá? Aí aqui estão... aqui o número automático é do sistema, e aqui são os registros dos contratos, tá? Que vai impactar na conta 7 e na conta 8 do plano de contas, certo? 7 é controle de devedores e 8 controle de credores e convênios. Tá? Beleza, vamos para a contabilidade agora. Na contabilidade, eu quero mostrar como o tópico hoje é plano de contas, para a gente poder entrar em lançamentos. Nós vamos ter a conta contábil contendo 9 dígitos. Tá? 9 dígitos, eu vou contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dígitos, 7 níveis e 8 classes. Tá? Níveis: classe, grupo, subgrupo, título, subtítulo, item, subitem. A depender do ente que estiver utilizando, União, Estados e Municípios, fato é que tem que seguir a STN, que é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Tá? Então, pode detalhar mais que os 7 níveis? Pode, mas até o 7º tem que respeitar. Tem diversas regras que a gente pode ver depois. Mas agora vocês têm que visualizar aqui que o ativo pertence à classe 1 e é de natureza patrimonial. Natureza patrimonial vai envolver ativo, passivo, patrimônio líquido, variação patrimonial diminutiva e variação patrimonial aumentativa. Estão todos enxergando? Oi, pode falar. Boa noite, vou botar aqui no chat. Boa noite, beleza. Então vamos voltar ao plano de contas. Então, nós vimos que o primeiro dígito pertence à classe. Tá? Classe 1, ativo. Classe 2, passivo mais patrimônio líquido. Classe 3, variação patrimonial diminutiva. Classe 4, variação patrimonial aumentativa. É a mesma coisa que dizer despesa e receita. Tá?
Aqui, nas contas 5 e 6, aqui o capo que eu falei, né? Controle da aprovação do planejamento e orçamento. Tá? Aí pegou as primeiras letras aqui para fazer o mnemônico. E a 6, que é o controle da execução do planejamento e orçamento, elas envolvem a natureza orçamentária. Tá? Então aqui vai ocorrer a previsão da receita e a fixação da despesa. E depois, e esse primeiro lançamento ele é horizontal, tá? Ele é horizontal. Os demais lançamentos da execução, do empenho, ele vai ser na vertical. Isso daí depois a gente vai ver nos slides. E o controle de devedores, que é 7, e o controle de credores, 8, vão estar na natureza de controle, tá? Que são aqueles atos potenciais que podem influenciar no patrimônio. Nós vimos aqui o módulo de contratos e convênios. Ian, Oi. tem pergunta no chat. Sim, essas variações são similares a superávit e déficit. Costumo ver essa nomenclatura em entidades sem fins lucrativos. Então, no balanço orçamentário, o resultado da execução orçamentária ele vai ser superavitário e deficitário. Isso é questão de nomenclatura. Ativo financeiro menos o passivo financeiro, é o superávit financeiro apurado no balanço patrimonial. Então, superávit e déficit são nomenclaturas muito usadas nessa parte orçamentária, na parte da economia, que essa matéria ela se aproxima muito da economia, das finanças públicas. E é isso, entidades sem fins lucrativos, muitas delas, por receberem recursos públicos, elas estão no campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. Tá? Queria também fazer essa correção. Parece que na última aula, ao vivo, aqui no slide 65, está gravado, eu falei STF, estava falando de direito, é STN, tá? Os casos de aplicação especial do campo de aplicação da contabilidade pública, tá? Campo de aplicação aplicado à contabilidade pública, casos especiais, conselhos profissionais e serviços sociais autônomos. Ian, Oi. tu tá mutado, hein? Tá no mute o teu microfone. Obrigado. Continua no mute. Agora foi. Agora foi. Foi a partir de quando, por favor? Foi bem assim que você falou que não era STN. Ah, sim, então foi pouco. Aí Então parou. parece que essa tela ela fica na frente quando eu mexo aqui, tem que tomar cuidado para não passar pelo microfone. Ou não, né? Deixa eu ver, deixa eu fazer. Eu acho que foi isso mesmo. Agora vocês estão enxergando? Sim. E estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então eu não vou nem botar a tela inteira para não dar problema. Então, esses daqui são os casos de aplicação do campo da contabilidade pública, casos especiais, que tangem ao conselhos profissionais e serviços sociais autônomos. Já que ele tocou ali no terceiro setor, esse sistema S faz parte do terceiro setor. Por questões de organismos técnicos, algumas entidades podem estar obrigadas ao campo de aplicação da contabilidade aplicada ao setor público. Tá? Um exemplo são serviços sociais autônomos, Sistema S. Está facultativo, mas por determinação do TCU, eles não estão no escopo obrigatório. Tá? E para os conselhos profissionais, o entendimento do CFC é que é obrigatório e o entendimento da STN, que é o manual, é facultativo. Pelo CFC, é a norma brasileira de contabilidade do setor público. Tá? Então, serviços sociais não estão por determinação do TCU, eles não estão no escopo obrigatório. E conselhos profissionais, entendimento de CFC obrigatório e entendimento da STN é facultativo. Só essa correção. Aí, toda essa parte daqui está gravada.
A partir de hoje, eu vou dar uma olhada em regimes contábeis, tá? Para a gente poder ingressar no exercício mesmo, que, como eu estava dizendo, vai ser cobrado em primeiro semestre lançamentos contábeis e planos de contas aplicados ao setor público. Eu botei alguma coisinha ali de estrutura conceitual, de entendimento da convergência às normas de contabilidade, justamente porque o motivador para ter um plano de conta único em todos os entes da federação é a convergência das normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público, em que a gente tem o organismo IPSASB. Deixa eu... Olha lá, eu vou botar aqui para vocês verem. IPSASB. IPSASB.org. Aí muitas dessas normas, eu vou entrar no CFC também, nas normas do setor público, que faltou aproveitar essa aula online, para a gente disseminar também essa questão, né? Que o que vale no Brasil é a norma de CFC. O que aconteceu? Com o advento das IPSAs, do IPSASB, e a convergência das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público, surgiram as NBCTs. Mas antes das NBCTs, nós tínhamos as normas brasileiras 16, que eram divididas da 1 até 11, beleza? O material do professor Ladeira, ele mantém a NBCT 16.1 e a 16.2. Por que ele faz isso? Porque ali campo de aplicação, conceituação, objeto, aquilo dali é a contabilidade em si, aquilo dali não muda. Então ele deixou ipsis literis aquilo dali. Antes de entrar em regimes contábeis, o certo era eu ver com vocês os princípios de contabilidade da Resolução 101. Vocês estão enxergando? Estão escutando e estão enxergando? Deixa eu ver aqui. Sim. Ah, beleza, tá aqui, ó, tá azulzinho, tá azulzinho. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Partindo daquele pressuposto ali do YouTube, que, como eu estava dizendo, não tem como dar tudo, mas eu prezo por passar todo o conteúdo, que eu puder passar para vocês, que eu puder ajudar, eu vou passar, entendeu? Para a gente não perder tempo. E o tempo já é curto, tá? Então, depois daquele... quando a gente para nos exercícios ali no slide, e ia começar regimes contábeis, que eu quero começar hoje, vocês têm que ler aqui o material do professor Ladeira, a resolução dos princípios. Princípio da entidade, perspectiva de setor público, continuidade, tá? Oportunidade. Aí, beleza. Aí passou esses princípios, aí a gente chega em plano de contas, que é algo que a gente está vendo hoje. Beleza? Muito importante ver princípios. Eu vou gravar, eu posso deixar gravado lá para vocês, mas dá uma lida, por favor. Tá? Então, estamos aqui no material e conduzindo a disciplina. Pode falar. Quem quiser falar, pode falar. Pode interromper. Não, é porque eu tive um probleminha aqui na minha conexão. Eu não... Desculpa, Ian. Esses princípios, eles são relacionados a quê? Porque não são os princípios do lançamento, né? Não, então, são princípios de contabilidade que regem a contabilidade. Então, é básico, né? É diferente dos princípios orçamentários. Sim, são diferentes dos princípios orçamentários. Ah, tá, beleza. Isso aí. Aqui são os princípios da contabilidade sob a ótica do setor público. Tá? Então, pode ver que o princípio da entidade aqui ele se afirma para o ente público pela autonomia e responsabilização do patrimônio a ele pertencente. Tá? Tem a questão da autonomia patrimonial, que tem origem na destinação social do patrimônio. Você já vê que é diferente da Resolução 750 da contabilidade financeira. Tá? Só por esse da entidade você já percebeu isso, né? Que na Resolução 750 vai falar que o patrimônio dos sócios não se confunde com o patrimônio da entidade. Isso daqui está diferente. Então, ele tem a perspectiva voltada para o setor público. Beleza?
mas que as normas vão tratar também de outra maneira. Então, tem muito mais princípio do que isso, tá? Mas como o objetivo aqui é acadêmico, quem quiser buscar outras coisas, busca depois, é só para eu não ser omisso, eu tenho que passar isso de todas as perspectivas para vocês. Já viram já o CEF Rio, já acho legal. Na época que eu estudava, eu nunca tinha tido um contato prático com o sistema, né? Validações contábeis, a gente vai ver também em plano de contas, que são regras de integridade, tá? Aqui a gente pode puxar aqui um balancete de exemplo, pega 180-100, que é a Unidade Gestora Secretaria de Estado de Educação, a gente pode puxar aqui em agosto, que é o mês atual, acumulado, conta 1, ativo, tá? Aí os senhores podem ver aqui, eu vou até aumentar aqui, ativo circulante, caixa, equivalente de caixa, aí vai estar disposta em ordem decrescente de liquidez. Aí conta 1 ativo, e tem questão que você resolve só sabendo que 1 é ativo, 2 é passivo mais PL, 3 é VPD, 4 é VPA, 5 é o CAPO, controle de aprovação do orçamento, 6 é o CEP, controle de execução, planejamento e orçamento, 7, controle de devedores e 8, controle de credores. Tá? Número ímpar, já está com esse probleminha. Mas enfim, número ímpar é devedor, número par é credor. Tá? Aí aqui estão os handbooks das IPSAs, que se vocês baixarem e forem olhar, muitas partes são traduções nas normas brasileiras, tá? Deixa eu só ver se estou falando. Aí a gente tem a estrutura conceitual, a receita de transação sem contraprestação. A transação sem contraprestação quer dizer que que o Estado dá em troca por estar recebendo essa transação um valor irrisório ou muito pouco. Tá? Um exemplo, a maior parte das receitas do Estado são os tributos, tá? Pelo poder coercitivo do Estado, a receita derivada. Então, representa o maior volume de transações no setor público, tá? Os tributos. Aí tem transação com contraprestação, questões de oferecimento de produtos e serviços do Estado, provisões passivos contingentes e ativos contingentes, estoques. Então, a contabilidade pública com a convergência às normas internacionais passa a muito se assemelhar com a contabilidade financeira. Tá? A norma de custo do setor público, a 16.11 das normas 16 antigas, é a única que ainda está vigente. Ela vai ser revogada a partir de 1º de 24 pela NBCT 34, tá? Técnica 34, SP 34, ela está aqui, custo no setor público. Aí, em âmbito federal, já tem um sistema de custos, tá? E assim nós vamos caminhando. Vamos resolver algumas questões agora. A gente já fez uma explanação inicial, não dá para ir muito a fundo pela questão do horário, então vamos para os exercícios, tá? Aí é referente ao estágio docente, conforme eu venho conversando com vocês, e isso daqui já é aula 2, já. Isso aqui já é aula 2, já é aula do dia 28. Vocês podem participar nessa e para eu saber que se vocês estão sabendo essa parte dos estágios. Opa, boa noite. Tem alguém aí? Sim, estou te ouvindo. Então, alguém quer resolver essa? Oi, bora, Jaciara. Responde essa que Vamos, foi ontem tá. lá do Sabeça.
Pô, não sei não, pô. Tinha que ver o desespero, meu desespero na correção da estratégia na prova, Ian. Só Jesus, mas enfim. Vamos lá Vamos então. lá. Torna em princípio líquido e certo o direito do credor contra a fazenda. Arrecadação. Ato emanado de autoridade Não, competente que não, cria o não, Estado. não, não, Não? não, não, não. Essa daqui, ó, torna em princípio líquido e certo do credor contra a fazenda. Do credor contra a fazenda. Então é a liquidação, tá? É um CNPJ credor contra a fazenda pública. Então aqui, para tornar certo o direito do credor contra a fazenda pública, vai ser a liquidação. Beleza? Ah, sim, beleza. Aí, tá vendo como Aqui, eu ó, sei? nesse daqui, mas é melhor errar aqui do que errar na prova, né? É verdade. Aqui, ó, esse daqui, quem verifica a procedência do crédito fiscal é no que tange ao lançamento, tá? E a pessoa ele escreve o débito desta. Esse daqui é o lançamento. Beleza? São os únicos que poderiam confundir aqui, tá? Crédito fiscal, credor. Então, o Estado contratou com particular empenho. Ato emanado de Uhum. autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento, como mostrar lá na telinha azul do CEAF Rio, NE, nota de empenho. Ali realizou-se o contrato. Se por algum motivo o contrato não continuar, essa nota de empenho ela pode ser cancelada. Da mesma forma que que a gente tem os tipos de empenho, conforme eu corrigi lá no exercício com os senhores. A gente tem um empenho ordinário, que é para pagamento único, a gente tem um empenho estimativo, que é para contas de energia elétrica, água, esgoto, você vai pagando fracionado, e a gente tem um empenho global, que são para contratos que também vão ser parcelados, né? Então, o empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação pendente de uma obrigação de pagamento. Tá? Na 4.320 tem aquela questão do pendente ou não de implemento de condição. Isso daí quer dizer que se não ocorreu o fato gerador, que é o estágio da liquidação, o produto não foi entregue para a fazenda pública, se não se verificar essa entrega do produto ou serviço, eu expliquei para vocês na aula presencial a liquidação administrativa e a liquidação contábil, né? Então, na liquidação administrativa, geralmente os fiscais de contrato vão lá e verificam se o produto ou serviço, o produto foi entregue ou se o serviço foi prestado. Então, superamos essa parte, né? Direito do credor contra a fazenda pública, liquidação. Empenho, ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento. Lançamento, ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal, a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito desta. E a arrecadação é quando o dinheiro vai para o agente arrecadador oficial, tá? Conforme eu expliquei lá nos vídeos gravados no YouTube, quando vai para a instituição oficial, que no Estado é o Bradesco, na União é o Banco do Brasil, a instituição credenciada para arrecadar é o estágio da arrecadação. Quando vai para a conta única do Tesouro, para a CUT, conta única do Tesouro, que é o estágio do recolhimento, estágio da receita do recolhimento. Tá? Então ficamos aqui com 4, 1, 2 e 3. Tá? Vocês podem acompanhar no material disponibilizado e vamos partir para a próxima, porque daqui a pouco já são 9 Beleza. horas. Tá? Desculpa. Aqui eu vou ter relembrando, porque eu falei que as aulas elas têm que ser complementadas, e o YouTube
para vocês poderem conseguir ter o curso completo, mais o que vai ser cobrado na prova. O que vai ser cobrado na prova é aquilo que está lá no primeiro vídeo no cronograma. Tá? A gente vai ver as questões básicas ali de orçamento, tá? Vai ver uns lançamentos típicos, e eu gostaria de ter a próxima aula presencial com os senhores, porque virtualmente não tem como corrigir o case do professor Valdir Ladeira, tá? O case de lançamentos, em que a gente tem ali orçamentário anual, os fatos, os fatos contábeis do exercício, e depois a gente tem que fazer os lançamentos no sistema orçamentário patrimonial. Isso aí tem que ser presencial. Não tem como ficar passando slide aqui que vai viajar, não vai entender. Mas enquanto isso eu vou... Beleza. Tá? Aí, despesa efetiva. Para a gente começar a classificar a categoria econômica, a natureza da receita e da despesa, tá bom? A natureza orçamentária e extra-orçamentária, categoria econômica, corrente capital, quanto à afetação patrimonial, efetiva ou não efetiva, tá? Não efetiva ou mutação, ou uma permuta entre elementos. Então, eu trouxe aqui esse slide inicial para os senhores verem o que quer dizer quanto à afetação patrimonial efetiva, uma despesa efetiva, tá? Trouxe aqui alguns exemplos. Aqui está o balanço patrimonial pela Lei 4.320, e a gente vai ter o ativo com o ativo financeiro, ativo permanente, o passivo financeiro, passivo permanente, patrimônio líquido. Tá? Quando ela é efetiva, ela ou vai ser uma VPA, que vai aumentar o PL, ou nesse exemplo daqui, que vai ser uma VPD, uma variação patrimonial diminutiva, que vai diminuir o PL, vai diminuir a situação líquida. Tá bom? No exemplo aqui, trouxe pagamento de funcionários, tá? Débito com despesa de pessoal, crédito em caixa. Diminui o ativo financeiro, diminui o PL. Beleza? Tá, aí aqui conta 3, vamos lá para o plano de contas. Conta 3 com conta 1. Tá? Só para... Vocês estão enxergando legal? Tá na tela inteira para vocês? Tá, sim. Tá. Então, aqui, eu vou fazer aqui no cantinho, eu vou mudar a cor. Tá? Eu vou botar azul. E eu vou botar aqui o plano de contas aqui, para vocês poderem enxergar aqui no lançamento. 1, ativo. 2, passivo mais PL. 3, VD. 4, VPA. 5 é o CAPO, né? Controle de aprovação do orçamento. O 6 é o CEPO, controle de execução do planejamento e orçamento. O 7, cara, não liga para... A letra tá horrível, porque é horrível escrever com isso daqui. 7, controle de devedores. E 8, controle de credores. Tá? Então, eu vou mudar a cor aqui agora, para fazer aquele esqueminha das naturezas. Tá? Aqui é a natureza patrimonial. Tá? 1 e 2, contas 1 e 2, nós vamos usar no patrimônio, no balanço patrimonial. 1 e 2, balanço patrimonial. Balanço patrimonial. 3 e 4, tá? Não fiquei mudo e já está gravando. Vamos voltar. Lançamento, está aqui. Tá todo mundo escutando? Eu preciso dar esse alô inicial. Estou escutando. Beleza, porque eu abri aqui a telinha e
Tá, vamos embora. Então, a gente estava vendo aqui no plano de contas que 1 é ativo, isso a gente viu lá no CF Rio. 2, passivo mais PL, tá? Então, ativo, passivo e PL vão compor o balanço patrimonial. 3 e 4, 3 VPD e 4 VPA, vai compor a demonstração das variações patrimoniais, tá? Aí aqui eu já vou aproveitar um adendo já para falar sobre a Lei 4.320, porque tem uma questão, a última que ficou faltando fazer dos exercícios de introdução à contabilidade do setor público, que se trata das demonstrações contábeis obrigatórias. As demonstrações contábeis obrigatórias pela Lei 4.320 são balanço patrimonial, nesse formato aqui, ativo financeiro, ativo permanente, passivo financeiro, passivo permanente, PL. No formato da norma, que se aproxima da contabilidade financeira, a gente já tem ativo circulante, ativo não circulante, tá? Passivo circulante, passivo não circulante, PL. A gente tem aqui o balanço financeiro, a gente tem isso daqui. Então vocês peguem lá a questão da introdução, de onde parou, da bateria de exercício, vocês já vão ter subsídio para fazer já também. Então vai ser demonstrações obrigatórias, balanço patrimonial, balanço financeiro, balanço orçamentário, tá? Balanço patrimonial e a DVP. DVP. Beleza? Então o que isso significa? Nós vamos ter contas patrimoniais e contas de resultado. Tá? Então aqui, ó, 1 e 2, passivo mais 1 ativo e 2 passivo mais PL, contas patrimoniais. 3 e 4, contas de resultado. Tá? Beleza? Beleza, então vamos embora. Cara, quem tiver dúvida pode interromper e pode falar. Eu só estou botando gás porque o tempo é curto e a matéria é extensa. E o nosso horário é, de 8h20 a um horário que não pode ir, entendeu? Tipo, então o negócio é basicamente difícil de acontecer. Mas vamos que vamos. E pela norma, tá? Pela NBCT SP, nós vamos ter balanço patrimonial, demonstração do resultado, tá? A gente vai ter a DMPL, demonstração da mutação do patrimônio líquido. A gente vai ter notas explicativas, eles colocam como demonstração. A gente vai ter a DFC, demonstração do fluxo de caixa. A gente não vai ter o balanço financeiro pela norma, tá? Porque já tem o fluxo de caixa e na convergência às normas internacionais, como o balanço financeiro é uma coisa feita por ordenamento jurídico brasileiro, porque tem como apurar alguns índices que não cabe aprofundar agora porque a gente está vendo plano de contas, mas a gente está vendo plano de contas para quê? Para construir as demonstrações contábeis, né? Então, balanço financeiro, a DFC superou o balanço financeiro. Balanço patrimonial, demonstração do resultado, demonstração da mutação do patrimônio líquido, notas explicativas, demonstração do fluxo de caixa. Cara, o balanço orçamentário e deixa eu ver aqui, porque a gente tem mais. Deixa eu só ver aqui antes desse. Cara, depois eu volto nas demonstrações. Mas aí, aqui vai ser o CFC. Aqui vai ser o Conselho Federal de Contabilidade, tá? Que vai disciplinar a norma. E o MCASP, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, quem vai disciplinar vai ser a STN. Beleza? Vai ser a STN. Aqui depois eu vou ver... Ian, você tá mudo. Obrigado. Continua. Obrigado. Eu parei aonde?
Falou que o CFC regula a norma e a lei é regulada por... Isso, aí é onde que a gente vê as demonstrações contábeis obrigatórias pela norma. Ah, tô com dúvida. Aí eu venho aqui na resolução a norma brasileira técnica 11 vai tratar das demonstrações contábeis obrigatórias pela norma, tá? Aí é balanço patrimonial, vocês estão vendo? Estão vendo? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. Então, esqueci. Aí vem aqui, busca na norma, NBCT SP11, apresentação das demonstrações contábeis. Balanço patrimonial. É porque não tem como ver tudo. A ideia fala hoje de plano de contas e lançamento, demonstração do resultado, demonstração da mutação do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixas, notas explicativas, divulgando as principais políticas contábeis, principais fontes de incerteza de estimativa. Explica até quantos por cento você considera uma provisão, até quantos por cento isso quer dizer, provisão é provável, que aquele é passivo de prazo ou valor incerto, né? Então, você vai registrar a provisão. É possível, até quantos por cento é possível você registrar a despesa nessa situação? Então, isso varia de país para país, de empresa para empresa, de lugar para lugar. Então, a ideia é divulgar isso nas notas explicativas. Eles colocaram as notas explicativas quando vem questão como demonstração contábil. Cara, eu acho que eu botei tudo lá, estava certinho. Notas explicativas, demonstração de fluxo de caixa, demonstração da mutação do patrimônio líquido, demonstração do resultado, balanço patrimonial, tá? E é isso aí. Finalidade. Patrimônio líquido. Tá, vamos lá. Vamos partir para a próxima. Quando chegar na parte de demonstrações contábeis, a gente fala de demonstrações contábeis, mas aqui tava certinho. Estão me escutando? Sim. Tá, vamos partir. Então, aqui foi um exemplo de VPD, né? Conta 3 com conta 1, debitando a conta 3, despesa com pessoal, e creditando a conta 1, saindo dinheiro do caixa para pagar uma despesa com pessoal, então reduzindo o ativo financeiro ou o ativo circulante e reduzindo o PL, e a gente vai para a despesa não efetiva. Tá? Então, a despesa efetiva vai afetar a situação líquida patrimonial, e a despesa não efetiva ela vai representar um evento qualitativo, um evento permutativo. Tá? É aquela que no momento, deixa eu só pegar aqui uma caneta, é aquela que no momento da sua realização não reduz o patrimônio líquido da entidade, constitui fato contábil permutativo. Tu falou certinho, Jaciara, tá certinho que você falou. São aquelas que sempre ocorrem por mutação patrimonial, ou seja, o patrimônio líquido não se altera. Tá? No âmbito da despesa, tá? Então, compra de material de consumo para estoque, tá? Vai ser uma mutação, vai ser porque foi para o estoque. No momento do consumo, que ela vai se tornar uma despesa efetiva. Isso daí eu vou fazer a gravação legal para vocês depois, explicando as etapas do fato gerador da despesa, que é quando a despesa ela vai ser realmente reconhecida. Tá? Mas aqui no momento vamos supor aqui da aquisição do veículo, aqui é um fato permutativo. Aumentou o ativo permanente e diminuiu um ativo financeiro. É uma permuta entre elementos do ativo. 300 aumentou, 300 diminuiu. Não afetou a situação líquida patrimonial. Tá? Mas quando dá baixa desse veículo, seja por algum sinistro, alguma coisa, aí o que vai acontecer? Você vai ter que creditar
veículos, conta 1, e você vai ter que debitar uma despesa. Sei lá, uma baixa porque ficou um bem inservível. Bem inservível seria uma despesa extra-orçamentária, né? Baixa, não é o caso aqui, mas depreciou todo o veículo já era. Aí você vai ter que dar a baixa desse veículo. Beleza? Vai acreditar conta 1, veículos, e vai debitar uma despesa, conta 3. Vamos lá, então num primeiro momento ocorreu um fato permutativo entre elementos do ativo. Então, para verificar essa questão das despesas, vocês vão ter que sempre verificar o espaço e o tempo que está acontecendo o fato gerador. Isso eu vou colocar uma videoparte explicando isso bem detalhado para vocês. Beleza? Estão me ouvindo? Som? Beleza. Tá, beleza. Então, despesa não efetiva é um fato permutativo. Uma extra-orçamentária. Aí reduz o ativo financeiro e reduz o passivo financeiro. É o caso do pagamento da dívida flutuante. Aí lá na Lei 4.320 tem um artigo que vai dizer quem é a dívida flutuante, que é o resto a pagar excluído o serviço da dívida, o serviço da dívida, os débitos de tesouraria, que são a própria ARO, né, que é a antecipação de receita orçamentária, e a emissão do papel moeda. Isso vai compor a dívida flutuante aqui no passivo financeiro. Queria aproveitar uma correção aqui, referente à ARO, que ficou lá no vídeo. Tem 2 correções de vídeo, tá? Já que é o nosso próximo encontro, eu não posso ser omisso quanto isso. Vocês têm que olhar na descrição do vídeo, que tem o primeiro exercício de fixação, que eu diminui 580 menos 440, eu botei errado, o certo é 140, eu botei lá na descrição do vídeo. Às vezes está fazendo, estava com sono, errei, todo mundo erra. Errei a conta. E a outra descrição do vídeo é um vídeo que eu editei errado, ele repete a segunda parte, ele termina e eu começo a parte final de novo, parece que só vai até o minuto 33. E a outra correção é conta ARO, antecipação de receita orçamentária, que eu falei que o fato gerador do IPTU, Imposto Municipal, é 31 de dezembro, tá errado, é 1º de janeiro. A partir de 1º de janeiro até 31 de dezembro, o gestor pode prever ali quanto que ele vai receber no ano seguinte. Pode estimar aquela receita, mas 1º de janeiro já ocorre já o lançamento. Tá? O lançamento, ele verifica o crédito fiscal. Tá? Ele identifica quem tem que pagar determinado obrigação para a fazenda pública. Tá? Isso é no estágio do lançamento em que ocorre o fato gerador. Beleza? E vocês vão ver que o lançamento só afeta o sistema patrimonial. A gente tem o sistema orçamentário, patrimonial e antigamente era chamado controle, compensação, atualmente é controle. Beleza? Onde a gente vai fazer os lançamentos contábeis que a gente tem que ver mais à frente. Daqui a pouquinho a gente está chegando lá. Então, aqui ocorreu um fato permutativo entre elementos do ativo e do passivo. Tá? Então, aqui reduziu o ativo financeiro e reduziu o passivo financeiro. A dívida flutuante, ela compõe o passivo financeiro. A dívida fundada, ela compõe o passivo permanente. Tá? Então, o pagamento de dívida flutuante, você debitou a dívida flutuante e creditou caixa. Algo aqui do tipo conta 2 com conta 1. Tá? Então, posso partir para a próxima? Oi? Deixa eu ver se eu estou sendo ouvido. Ian, eu estou te ouvindo, mas eu não entendi. Beleza, eu vou voltar. O que você não entendeu? Pode falar. Não entendi a questão do lançamento. A despesa não efetiva, ela vai ser contabilizada no passivo financeiro. Correto?
Não, a despesa não efetiva é uma classificação quanto à afetação patrimonial. Quanto à afetação patrimonial. Eu estou falando isso porque a gente vai corrigir a bateria de exercícios do professor Ladeira. Isso daqui é pré-requisito, conhecimento pré, né, para poder fazer essa apostila. Então não adianta eu chegar direto para o exercício sem passar essa parte aqui primeiro, para ficar tipo todo mundo só escutando e não tem nada demais. Eu também cheguei nessa parte na faculdade, sétimo período, pô, querendo Ian? Oi, deixa eu. Desculpa, travou. Eu vou. É porque assim, a outra a gente foi contabilizada no PL, a efetiva. Isso. Estão me escutando agora? Estou aqui online. Tária? Tá escutando? Oi, agora eu tô te escutando. Tá ok, som. Aparece aí, se vocês quiserem Sim, aparecer sim. na tela, não tem problema não. Então, a despesa efetiva é quanto à afetação patrimonial. Quanto à afetação patrimonial, a gente classifica a despesa. Eu não entendi porque quando a gente estava falando de despesa efetiva, a gente fez a contabilização o seguinte: passivo, ativo financeiro e PL. Não. Eu quis dizer que a despesa. Vocês estão me escutando? Estão me escutando? Essa daí, então, despesa efetiva é ativo financeiro e PL. Não, eu falei aqui o A não seguinte. efetiva, a gente fez ativo financeiro e passivo Não, financeiro. não, eu falei o seguinte, que o pagamento de funcionários a gente afeta a classe 3, que representa variação patrimonial diminutiva, uma despesa, uma VPD. Tá vendo no laser? VPD, Sim. esse daqui é uma VPD, conta 3 contra a caixa. Saiu o dinheiro do caixa para pagar uma despesa de pessoal. Quando ela é uma despesa efetiva, o que isso quer dizer? Que ocorre um decréscimo do ativo financeiro e do PL. Quando ela é uma receita efetiva, ao contrário, ocorre um acréscimo do ativo financeiro e do PL. O lançamento para a despesa vai ser conta 3 contra conta Desculpa. 1. Não sei se você está Isso, conseguindo me caixa. ouvir, mas eu não estou conseguindo te. Estão escutando agora? Estão escutando? Eu estou escutando, eu escutei você antes, Sarah. Você está me escutando? É porque eu não sei, para mim tá travando, não sei se é a minha internet. Ian, tá travando muito. Então, por isso que é bom fazer. Acho que ele não tá ouvindo. Tô sim, tô escutando sim. Eu tô escutando. Eu tô escrevendo no chat. Cara, vocês estão escutando agora? Tá fluindo normalmente? Sim, tô te... Beleza. Então, vocês entenderam a questão da despesa efetiva e receita efetiva? E despesa efetiva e receita não efetiva? A gente vai partir para os exercícios para tentar esse entendimento, para não ficar muito na teoria, que a gente tem pouco tempo agora. Eu vou dar um intervalo, tá? São 9h24. Lá, ó, a internet agora ficou, parece que, cara, pode ter sido problema meu aqui. Estão escutando legal agora? agora não tá travando, não. Então, pode ter sido problema meu de internet aqui também. De qualquer forma, são 9h24. Quem quiser ir ao banheiro, tomar uma água, eu vou voltar. Cara, vou voltar, tipo, não tem como assim, até para completar 9h30 fica difícil, mas eu vou dar 5 minutos aí, 21h25. Tá? E vamos tentar ir até, tipo, pelo menos às 10h10 aí, 10 horas. Beleza? Vamos para o exercício depois, para a gente poder entender isso. Vou me ausentar.
Vou me ausentar aqui um pouquinho, que eu também quero ir ao banheiro. Da voz. Deixa eu ver. Não, tô aqui ainda. Ah, então foi problema de internet, não foi problema de... Beleza? Então vamos voltar para a gente partir para a bateria de exercícios. Despesa não efetiva, permutação entre elementos do ativo ou do passivo. Aqui foi uma permuta entre elementos do ativo e do passivo. Despesa não efetiva, mais um exemplo, permutação entre elementos do ativo, tá? Ou uma permuta entre elementos do ativo ou permuta entre elementos do ativo e passivo, não afeta o PL. Não efetiva, não afeta o PL. Beleza? Efetiva afeta o PL, tá? Uma despesa efetiva decresce o ativo, decresce o PL. Todos estão escutando? Oi, boa noite. Som. Deixa eu ver aqui. Estão escutando? Eu tô 9h32, sim. conseguindo É porque sim. eu não tô vendo o chat, eu tô compartilhando a tela inteira. Beleza, vamos lá. Então foi nessa situação que a gente vai precisar disso para poder responder. Tá? Aí completando aqui a explicação do plano de contas, natureza patrimonial, classes 1 e 2, 3 e 4. Vimos que as classes ímpares, tá? Elas têm natureza devedora, tá? Natureza devedora. O que isso quer dizer? Aumenta a débito, diminui a crédito, né? Opa, foi demais aqui. Diminui a crédito, tá? E aqui, contas pares, tá? São contas credoras. Aqui a gente vai ter controle de credores, controle da execução do planejamento e orçamento, a VPA, variação patrimonial aumentativa, lê-se receita, tá? E o passivo mais o patrimônio líquido. A natureza da informação 5 e 6, conforme nós vimos lá no CIAF Rio, que é o CAPO e o CEPO, tem a natureza da informação orçamentária, tá? Então aqui nós vimos natureza da informação, 7 e 8, natureza de controle, atos potenciais, antigo sistema, subsistema de compensação. Então, 1, 2, 3 e 4, natureza patrimonial, 5 e 6, natureza orçamentária, 7 e 8, natureza de controle, tá? Ímpares, devedores, pares, credores, tá? Beleza, vamos lá. Então a gente viu aqui que o caixa diminuiu a crédito, né? E rolou aqui uma despesa, reduzindo o patrimônio líquido, contas de resultado, tá? Conforme eu falei, a gente vai ter contas patrimoniais, caixa aqui no exemplo, e contas de resultado. As contas de resultado vão estar na DVP, demonstração das variações patrimoniais, e as contas patrimoniais vão estar no balanço patrimonial. Essa parte de balanço a gente vai ver no segundo bimestre. Vamos seguir na nossa matéria. E vamos adentrar agora no nosso resuminho para ir para os exercícios. Quase 10 horas já. Resumo. A despesa efetiva altera o PL, constituem fatos modificativos diminutivos, não produz uma mutação patrimonial. A despesa efetiva, por sua natureza, geralmente é uma despesa corrente ou uma receita corrente, tá? Exceção à despesa corrente, que não vai afetar o patrimônio, aquisição de material de consumo para estoque e adiantamento de numerários, tá? Exceção a capital, que vai afetar o patrimônio
mas pertence à categoria econômica de capital, tá? Na classificação, são as transferências de capital. As transferências de capital, elas são efetivas, tá? Alguém entendeu? As exceções, as naturezas, exceções às categorias econômicas, corrente e capital, quanto à afetação patrimonial. Terra e Moia. Estamos escutando? Sim. Então, quanto à afetação patrimonial, constituem exceções, ou seja, vai alterar o patrimônio, tá? Porque, em regra, as receitas e despesas efetivas pertencem à categoria econômica corrente, tá? As não efetivas pertencem à categoria econômica capital. Então, pela sua natureza, de ser de capital, geralmente ela não é efetiva. Exceção, transferência de capital, tá? Vai ser efetiva, vai alterar o PL. E das correntes, que, por ser corrente, constituem uma exceção, são adiantamento de numerários e aquisição de material de consumo para estoque. Beleza? Então, em resumo, é isso. Aqui na efetiva é conceito contábil, e a não efetiva constitui fatos permutativos, produz mutação patrimonial. A mutação patrimonial nós vimos entre elementos do ativo ou entre elementos do ativo e passivo, não afetando o PL, e a efetiva afetando o PL. Tá? Não quer dizer que usou contas de patrimônio líquido, isso não quer dizer isso, quer dizer que uma conta de resultado afetou o patrimônio líquido. Aí aqui a não efetiva ainda coloca que não é despesa no conceito contábil. Tá? Aí nenhuma despesa extra-orçamentária é efetiva. Por que isso? Porque a despesa extra-orçamentária e a receita orçamentária, tudo começa na receita, né? Ingressa nos cofres do Estado, no Tesouro do Estado, por algum motivo, tipo um contrato. Fez um contrato, a presidência do contrato, a administração pública contratou com a administração privada, fez a licitação, fez o edital, passou por todas aquelas fases, aí, enfim, fez a nota de empenho, falou que vai pagar e contratou. Tá? Registrou lá no sistema, um ato potencial, pode afetar o patrimônio. Está lá registrado nas contas 7 e 8, nas naturezas de controle. Nesse contrato foi exigida uma caução. Se a empresa constou lá no documento lá que ela tinha capacidade, ela mostrou uma demonstração do fluxo de caixa que ela tinha dinheiro para fluxo e liquidez para atender um período de crise e não suportou. Aí a administração pública vai cancelar esse contrato. Vai estar. Aí a caução que foi depositada nos cofres do Estado, em caso da empresa não dar prejuízo aos cofres públicos, ela prestou o serviço, ela fez tudo o que tinha que fazer, ela vai ser devolvida. Então, os cofres públicos têm mero poder de gestão da receita extra-orçamentária. Tá? É uma receita transitória, que ela vai entrar no cofre do Estado e ela vai para quem de direito. Beleza? Estão me ouvindo? Beleza. Esse cenário que você falou, do calção e tal, é classificado como uma receita extraordinária. Não, extra-orçamentária. Extra-orçamentária. Beleza. Agora, quanto à despesa extra-orçamentária, você consegue me dar um exemplo? Pagamento de res a pagar, que a gente inscreve como uma receita extra-orçamentária para compensar uma despesa extra-orçamentária no seu pagamento. Tá? Então, o restos a pagar vai para o exercício como receita e despesa extra-orçamentária, é isso? Perfeito. Tá. Ingressos, né? Aquele ingresso extra-orçamentário.
Sim, tá bem. Vamos para a próxima. Aí aqui é o exercício que eu falei, que a gente já começa já a adentrar os primeiros passos aí da apostila de lançamentos contábeis, que contém na apostila do professor, e eu separei nos slides para ficar funcional para a gente, caso acontecesse isso, ou ver em sala de aula. Vamos lá. Classifique as rubricas abaixo. Deixa eu botar o vermelho que fica melhor de enxergar. 1, receita e despesa, tá? 1, receita e despesa. Então, vamos classificar aqui na ordem. Eu gostaria que vocês participassem desse. Aluguéis passivos. Pode falar, receita ou despesa? Despesa. Isso, despesa. Olha lá, ó, já até sobe o negocinho. Não vou nem dar o trabalho aqui. Vou até botar o apontador. Imposto de renda. Receita. Isso aí. Consignações recolhidas. Receita. Não, esse é despesa. Se fosse consignações Despesa. retidas, aí sim é uma receita. Tá? Consignações recolhidas são Despesas. consignações pagas? Isso. Tá. Consignações retidas são uma receita. Beleza. Aquisição de equipamento. Só tem a Jaciara na turma? Vou ficar calada. Aproveita aí, pá. Ganha teu tempo, né? 9h42. Despesa. Material de consumo para estoque. Despesa. Aí agora a gente vai classificar quanto à natureza, orçamentária ou extra-orçamentária. Tá? Aí a gente tem aquela questão, relembrando, receita em sentido amplo vai considerar os dois, orçamentária e extra-orçamentária. Receita em sentido estrito, somente orçamentária. Tá? Vamos lá. Aluguéis passivos, orçamentário e extra-orçamentário. Vamos participar. Por meio da repetição, Orçamentária. a gente... Isso aí, orçamentário. Aqui é só apertar. Isso aí, orçamentário. Imposto de renda. Orçamentária. Orçamentário. Consignações recolhidas. Consignações. É extra. Extra orçamentário. Aquisição de equipamentos. Orçamentário. Material de consumo para estoque. Orçamentária. Isso aí. Agora a gente vai para a categoria econômica, corrente capital, tá? Aluguéis passivos. Corrente. Isso aí. Imposto de renda. Corrente. Consignações recolhidas, esse daqui não tem categoria econômica, porque é extra-orçamentária, não tem essa classificação daqui, ó, quanto à categoria econômica. Tá? Porque eles não respondem, a extra-orçamentária, como é mero poder de gestão, ela não responde ao porquê da categoria corrente. A categoria corrente é para manutenção dos gastos, é para custeio daquele órgão ou entidade. Tá? E o capital geralmente é investimento. Como a receita e despesa extra-orçamentária é decorrente do mero poder de gestão do Estado, como ele não atende às perguntas, né? Porque corrente tem uma pergunta, por que é corrente? Porque quer atender às despesas do dia a dia do órgão mesmo, tá? Ou da entidade. E a despesa de capital é mais para investimento, construção de colégio, construção de um hospital. Então, não atenderia à classificação da categoria econômica de corrente ou capital. Aí não tem. E também não, e por isso não vai gerar lançamento no sistema orçamentário, tá? Só vai ter lançamento no sistema patrimonial. Vamos para o próximo, aquisição de equipamento. Capital. Isso aí. A gente usa capital, geralmente a gente põe esse casinho daqui. Corrente, capital é K, né? Corrente é C. Material de consumo para estoque.
corrente. Isso aí. E é mais o que a gente viu antes. Quanto à afetação patrimonial, vai ser uma exceção, né? Vamos lá. Aluguéis passivos. Efetiva ou mutação? Efetivo? Isso aí. Imposto de renda. Efetivo também? Efetivo, isso aí. Consignações recolhidas. Esse daí, como é o mero poder de gestão do Estado, você vai entrar uma receita lá no ativo, né? E depois vai sair para uma despesa, vai entrar uma receita extra-orçamentária que vai virar uma despesa extra-orçamentária, o mero poder de gestão, entendeu? Então entrou uma receita e saiu uma despesa, não impacta o patrimônio, então é o mero poder de gestão, é a mutação, tá? Quando é a aquisição de equipamentos, que a gente vai ver que também é uma mutação, é pela questão que a gente viu, comprou equipamento, debitou máquinas e equipamentos, tá? E você creditou fornecedores, beleza? Então aqui, ó, você debitou a conta 1 e creditou a conta 2. É uma permuta entre elementos patrimoniais. Conta 1 representa a natureza patrimonial, conta 2 representa a natureza patrimonial. Aqui também vai entrar como uma receita e vai sair como uma despesa, mas qualitativa. Vai ser o que a gente vai ver depois. É uma qualitativa, tá? Então não são fatos que não afetam o PL, não vão importar em alteração diminutiva e aumentativa no PL, tá? Então o material de consumo para estoque que nós vimos, muita atenção nisso daqui. Mutação? Mutação, perfeito. Porque vai para o estoque, você ainda não consumiu, você vai pagar o fornecedor, tá? E foi para o estoque. Conta 1 com conta 2. Agora, quando ocorreu o consumo, quando for requisitado o material e ocorreu o consumo, aí ela vai se tornar efetiva. Que aí vai virar uma VPD, vai virar uma despesa, material de consumo, imediato. Aí já é uma VPD, já vai ser efetivo. Tá? Então agora pode falar, quem quiser Não, falar. é que pediram no chat para você repetir a explicação do corrente capital. Corrente capital, beleza, estamos escutando? Eu mexi aqui no Sim. botão, tá. Corrente capital é a classificação quanto à categoria econômica. Corrente quer dizer que são para despesas de custeio, são manutenção das atividades operacionais do órgão ou entidade. Capital, geralmente, é a categoria econômica de investimentos. Exemplo, aquisição de equipamento, construção de um hospital, construção de um posto de saúde, em que sua essência vai representar uma mutação patrimonial. Porque, vejamos, quando a gente constrói um colégio ou um posto de saúde, sai dinheiro do caixa, conta 1, mas entra o ativo imobilizado, entra o ativo permanente, o ativo não circulante. São todos a mesma coisa, ativo não circulante, ativo permanente. Um vai ser pela 4.320 e outro vai ser pela normas brasileiras de contabilidade técnica do setor público. E é isso, pela sua essência, por ser capital, geralmente representa uma mutação. A exceção é a transferência de capital, que vai ser efetiva, vai importar em aumento do patrimônio líquido. E a corrente, geralmente, ela é efetiva, entretanto, temos exceções. Uma delas está aqui, o material de consumo para estoque. A outra é adiantamento de numerário, tá? Porque você adiantou um numerário para o servidor, vai gerar
uma obrigação e vai sair o dinheiro do caixa. Beleza? É isso. Vamos lá. Variações patrimoniais quantitativas aumentativas ou diminutivo qualitativa. Vamos classificar essa daqui, aluguéis passivos. Diminutiva? Isso, vai ser uma VPD. Variação, deixa eu apagar isso aqui, para ficar certinho. Variação patrimonial quantitativa diminutiva. Deixa eu pegar isso daqui também. Vamos para imposto de renda. Aumentativa. Perfeito. Consignações recolhidas. Eu falei lá em cima, isso é qualitativo. Aquisição de equipamentos. Qualitativo. Material de consumo para estoque. Qualitativa? Isso aí. Não importou em um decréscimo ou um aumento do patrimônio líquido. E assim a gente vai para as próximas rubricas. Tá? Isso é exaustivo mesmo, é cansativo, vocês têm que ter isso, infelizmente tem que decorar isso daqui. Saber que dividendos é uma receita patrimonial, a receita corrente, aquele mnemônico tributa, compaz, transou, opera ali, amor, transou, para você saber as receitas correntes e de capital. E vamos que vamos classificar isso daqui. Dividendos, que o tempo já são 9h53. Vamos até que horas, pessoal? Que horas que isso daqui eu preciso corrigir hoje a aula? Cara, hoje a aula eu teria que chegar no mínimo até aqui, ó, nos exercícios até aqui, ó, para começar a fazer os lançamentos. Vem os fatos, você pega um balanço patrimonial inicial, vem os fatos que acontecem no exercício, orçamentários e extra-orçamentários, e depois você faz os lançamentos. Eu preciso passar isso para vocês. A gente está onde? A gente está aqui, ó. Vamos até que horas? Estão me escutando? O exercício a gente não pode tentar fazer depois, não? Então, eu passei. Então, vocês corrigiram o que eu já passei no YouTube? Eu ainda não. Não, então, porque. Então vamos. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, a galera ainda tá aí, ó. Então, aí, ó, professor, a aula que vem vai ser nesse esquema de correção novamente. Não pude participar da aula passada, entrei no grupo há pouco tempo. Então, o Vinícius, ó, pode acompanhar no YouTube. Eu estou gravando as aulas, essa aula aqui vai para o YouTube. Eu vou botar aqui no chat, aqui, para depois, né, fazer. Aula 1, bateria de exercícios, e eu tenho que botar a aula 2, conteúdo, playlist, essa daqui. Aí aqui, ó. Tá? E essa daqui. Quem não conseguiu me acompanhar, eu estou me esforçando para poder passar o curso completo para vocês e vocês poderem acompanhar depois. Mas tem que assistir as aulas. Eu estou colocando aí um monte de questão gravada daí, caiu na prova de domingo. Tá? Estão me escutando? Sim. Sim. Então beleza. Então, são 9h55. Pô, então a aula na grade mesmo é até 9h40, é até 10h40. Aí tem aquela questão que não pode sair
do presencial tarde, mas aqui a gente está online. Vocês, tipo, aguentariam ir mais um pouco, tipo, até umas 10h30, para ver se a gente consegue. A gente precisa chegar aqui, cara. A gente precisa chegar pelo menos hoje. Ó, deixa eu contar aqui os slides. 1, 2, 3, 4. Aqui esse 4 aqui nem conta. 5, 6, 7. Essa daqui eu vou pular. 8, 9, 10. Preciso matar 10 slides. Vamos embora? Matar 10 slides rapidinho? Pode ser? Oi? Toca aí. Então, beleza. Dividendos recebidos. Tá? Vamos classificar quanto a receita e despesa. Dividendos recebidos, vamos lá. Tá, receita. Obras de conservação. Despesa. Despesa. Isso aí. Vamos participar, pode participar. Nascimento e semoventes. Até me ajuda, que eu já estou falando um tempão já, igual um maluco. Receita? Despesa? Receita, nascimento Receita. Isso aí, porque nasceu lá um animalzinho lá da SEAPA, Secretaria de Agricultura, Pesca, e tinha um animalzinho lá. Aí nasceu, aí é uma receita extra-orçamentária, uma variação ativa, independente da execução orçamentária. E vai ser uma receita. Baixa de bens inservíveis. Despesa? Despesa. Vai ser uma variação passiva, independente da execução orçamentária. Alienação de bens. Bateu dúvida. Receita, alienação de bens, você alienou seu bem. Receita, você alienou seu bem. Você pode alienar com ganho e com perda também, vai ter isso. Tá? Alienação de bens, é uma receita. Aquisição de imóveis. Despesa. Isso aí, despesa. Cobrança da dívida ativa. Receita. Isso aí, você conseguiu cobrar uma dívida ativa. Lembrando que a dívida ativa é o lançamento e a arrecadação. Vai ser a diferença entre esses estágios. Vai ser do que foi lançado, o que não foi arrecadado. Isso aí, isso daí vai compor a dívida ativa. Multas arrecadadas. Receita. Perfeito. Então agora vamos para a natureza das receitas e despesas. Quanto se é orçamentário ou extra-orçamentário. Dividendos recebidos. Orçamentário? Perfeito, orçamentário, uma receita patrimonial orçamentária decorrente da exploração do patrimônio. Ou então, não, dividendos recebidos, receita patrimonial decorrente do investimento em alguma empresa controlada do Estado, tá? E recebeu, a União tem participação na Petrobras, Sociedade de Economia Mista, então o governo recebe dividendos da Petrobras, tá? Então vai ser uma receita patrimonial, que é decorrente da exploração do patrimônio, tá certo? Que é decorrente da exploração do patrimônio. Vamos passar para a próxima, obras de conservação. Orçamentário. Isso aí, orçamentário. Nascimento semovente. Extra-orçamentário. Não, extra-orçamentário. Baixa de bens inservíveis. Estou na dúvida. Extra-orçamentário. Alienação de bens. Orçamentário. Orçamentário, isso aí. Aquisição de imóveis. Orçamentário. Orçamentário. Cobrança da dívida ativa. Orçamentário. Orçamentário. Multas arrecadadas. Orçamentário. Pô, tá bem, pô, vai passar no concurso rapidinho. Amém. Recebo, Senhor. Categoria econômica, corrente capital. Dividendos recebidos. Corrente. Obras de conservação. Capital? Não é corrente, cara. Corrente. Que é para manutenção, né, daquela atividade. São despesas de custeio.
Vai ser referente à Ah, manutenção sim. daquela atividade. Eu também me confundi nessa inicialmente. Beleza. Nascimento de... Anota ela, marca em vermelho aqui que obras de conservação é corrente. Nascimento de semovente. Conforme eu falei anteriormente, por ser